Mesmo Paulo ali sangrando, gemendo, com fome, com sede, com frio, Paulo e Silas começam a adorar. Vai dizer que perto da meia-noite eles começam a adorar. Adora aí, Silas, adora aí, Paulo. E começa a adorar, e o Senhor Jesus o visita eles, aleluia. O Senhor os liberta eles daquela prisão naquele momento, para mostrar: Paulo, mediante a dor que você está, tudo é preciso, Paulo, mas fica tranquilo que todo instante eu estou contigo, aleluia. Está doendo, Paulo, mas fica tranquilo, eu estou contigo. Está preso, eu estou contigo, Paulo. Fica tranquilo, ambiente que você está. Paulo está, então, meus irmãos, da cadeia, mas Jesus está curando, Jesus está batizando, Jesus está restaurando, aleluia. Mas Paulo continua preso, mas o Senhor Jesus Cristo ainda está curando, a igreja ainda está crescendo. Oh, meu Deus do céu, quem está ganhando? O reino do Senhor Jesus está ganhando, aleluia. Paulo preso. Paulo é um dos maiores criadores, escritores de Filipenses, as cartas. Se não fosse necessário, meus irmãos, o Senhor Jesus tinha deixado ele morrer. Mas muitas das vezes a gente caímos numa luta, a gente fala: vamos morrer. Ah, vou morrer, não vou aguentar não. Vou morrer, chegou minha hora, chegou. Meus irmãos, nós temos que ter a convicção, tudo faz parte do processo. Não tem vitória sem luta, aleluia. Você não adianta que nós não vamos vencer a batalha sem nós lutar, guerrear contra o mal. Vai dizer que Paulo está algemado, como Pedro, algemado. Ó, um soldado de um lado, algemado. E Paulo está evangelizando. Paulo está pregando a palavra para aqueles soldados, e aqueles soldados 6 horas. Contínuas 6 horas, trocava 6 horas, trocava. E ele evangelizando, falando do amor do Senhor, pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, aonde nós estivemos, nós temos que ser luz. Por mais que nós estivemos lá no meio das trevas, lá no mundo que simboliza as trevas, nós temos que ser luz, pregando o evangelho em tempo e em fora de tempo, aleluia. Porque se fosse olhar pela lógica humana, Paulo ia dizer: não, aqui não é ambiente, aqui não é propício, aqui não pode pregar o evangelho, eu estou preso. Eu estou sobre o soldado de Roma, de um lado do outro, estou algemado. Mas, meu irmão, não tem ambiente nenhum pode calar um adorador. Ambiente nenhum pode calar aquilo que Deus colocou para você fazer. Se você tem que clamar o Senhor Jesus Cristo, proclamar o evangelho, comece a proclamar o evangelho no ambiente que você está, aleluia. Então, meus irmãos, este momento ele poderia ter falado: esse ambiente não é propício. Mas nós cristãos, nós ser humano, hoje nós estamos dizendo: não, o momento de eu pregar é na festividade de Gideões. Esse é o momento. Ah, para louvar? É um momento. Gideões, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, meus irmãos. Paulo estava pregando para um soldado. Continuamente, aquele soldado falando assim: esse crente é chato. Esse crente é chato, mas ele está plantando. Ele está jogando uma semente. E o Senhor, o Espírito Santo convencendo. E o Espírito Santo convencendo. Porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então ele falando do amor de Deus, ele falando do evangelho. Pode ser, não sei, conjecturando. Pode ser que ele estava contando testemunho. Sabe de onde Deus me tirou? Ah, eu não tenho nada para pregar. Conta o seu testemunho. Sabe de onde Deus me tirou? Eu era Saulo, eu era perseguidor. Hoje eu ganho almas para o reino do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, como é glorioso isso. Meus irmãos, ele contando ali, falando com aquele soldado, e vai dizer que os soldados são alcançados pela graça do Senhor Jesus. Os soldados são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo sobre aquela cadeia. Então tudo é necessário, meus irmãos. Mas vai dizer: mas por que tanta luta? Por que tanto choro, tanta angústia? Porque hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento que a igreja está mais oprimida do que antes. Nós estamos vivendo que nós estamos cansados, estamos fadigados, estamos cheios, estamos com o TDAH lá em cima, estamos, Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento que tudo está nos aborrecendo. O som alto aborrece. Aquele que grita aborrece, aquele que louva mais alto aborrece, aquele que chega atrasado aborrece. Meus irmãos, Paulo estava no meio da prisão dizendo: ei, eu não tenho tempo para olhar para a direita, eu não tenho tempo para olhar para a esquerda. O momento é pregar o evangelho do Senhor e alma se converter a Deus, aleluia.
Paulo não estava vendo quem estava zombando dele ali, falando dele mal. Ei, esse cara é amaldiçoado, esse cara é um perseguido. Oh meu Deus do céu, Paulo não tinha tempo de olhar para a direita, para a esquerda. Ele só olhava para o alvo do Senhor Jesus. E mediante a luta que ele estava, mas ele estava fazendo o ID do Senhor. Eu prego o evangelho. Ei, eu estou debaixo do escombro, mas eu estou pregando. Eu estou com luta, com adversidade, mas eu estou pregando, eu estou cantando, aleluia. Paulo não tinha tempo de olhar para a direita, para a esquerda, para tomar um, como é que é o nome? Rivotril? Né? Rivotril. Não tinha tempo não, meus irmãos. Vou tomar um para dormir, relaxar. Não, meus irmãos. Ele, toda vez que ele poderia entrar sobre o coração dele querendo desistir, o Senhor estava consolando: Paulo, continua, Paulo, porque eu estou contigo. Ah, mas quando eu não conseguir mais caminhar, fica tranquilo, Paulo, eu te carrego no colo, aleluia. Oh, meus irmãos, então muitas das vezes você vai pensar em desistir, vai pensar em parar, mas lembra de Paulo, quanto sofreu. Hoje nós não sofremos nem 1% que Paulo sofreu. E nós vemos do outro lado: eu moro do outro lado da cidade, não vou hoje no culto não, porque gasta muita gasolina. Ou eu não vou no culto porque está frio hoje, eu não vou. Meus irmãos, honra o teu Deus que te chamou. Honra o teu Deus que te chamou, em nome de Jesus, meus irmãos. Que Deus possa dar vitória para você, em nome de Jesus Cristo. Quando começa um vale, pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo já tem a vitória certinha para você, aleluia. Quando nós passamos por um vale, nós achamos que Ele vai nos matar, mas o Senhor está dizendo: é para o meu nome ser glorificado esse vale, meu filho. É para o meu nome ser glorificado, minha filha. Continua, aleluia. Pode adorar, irmão Alexandre. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás